A gente recebe agora a doutora Denise Stein. É assim, um entrevistado atrás do outro, um mais bacana que o outro. A gente adora, quinta-feira é nosso dia, né, doutora? Exatamente. Bem-vinda. E eu sempre acompanho essas entrevistas e estava aqui também muito entusiasmada em ver, né, pessoas bem intencionadas fazendo programas interessantes para os jovens e tudo. E eu até falei para ele que precisava incluir um programa de saúde também, sabe? Assim, alguma coisa que chamasse a atenção de como é mais saudável e juntasse as mães, fizessem comida juntos, fossem na feira juntos, algumas coisas desses programas, né? É. Porque a saúde vai junto com todo o caráter, de vida, né? O sucesso de uma comunidade, né? Exatamente. Você é sempre muito antenada, sempre trazendo um olhar também muito pertinente aqui para as nossas conversas, mas nosso tema hoje, eu gostei muito, estou aqui de ouvidos abertos, porque é evitar o envelhecimento precoce, ou pelo menos envelhecer bem com saúde, quero dizer. Qual é o caminho dessas pedras? Já conta pra gente. Bom, eu trouxe umas fotos aí e, na verdade, hoje, se você pensar, a criança que nasceu hoje, ela pode viver 150 anos. Então, é uma coisa que está mudando, assim, muito rapidamente. Essa criança pode viver 150, mas não capengando, né? Na verdade, com disposição, com autonomia. Essa é uma questão. Aí a gente mostra algumas coisas que vão acontecendo com o envelhecimento, né? Então, nós envelhecemos mudando a localização da gordura. A mulher, por exemplo, ela começa a ficar mais retificada, com menos cintura por causa da questão hormonal. Nós começamos a acumular mais gordura e por isso o idoso precisa fazer musculação muito mais do que ele imagina. A pele vai ficando muito fina, como vocês podem perceber, aí você enxerga os tendões. E vai ficando flácida, que é uma grande questão, porque o colágeno vai sendo perdido a partir do momento que a gente nasce, né? Mas acentuando lá pelos 30 anos, a gente vai tendo cada vez menos colágeno. Já você vai falar pra gente sobre possibilidades de suplementos? Porque a gente vê aí colágenos pra vender, já tô falando, preciso comprar um. A Adriana super querendo, né, as dicas importantes. Dá uma fórmula fácil aí. Já no rosto, nós temos também várias sinais de envelhecimento. A pele vai ficando mais manchada, a gente vai ficando com mais rugas, a gente vai ficando também sem contornos. E é importante que a gente tenha uma ideia seguinte também. Se você está muito envelhecido, você pode imaginar que você também está envelhecido por dentro. Então, essa é uma questão importante. O que eu acho interessante realçar dessa foto é que, assim, em 2030, 20% já vão ser idosos, entendeu? A nossa população de idosos está aumentando. Vocês sabem, né? Antes a nossa pirâmide... Eu estou tentando melhorar você está contribuindo. Marina está contribuindo. Mas isso mudou muito nos últimos tempos, né? A natalidade, vamos dizer assim. Então, nós estamos tendo uma pirâmide que vai ter mais idosos. Então, a gente precisa também pensar nesses idosos de várias maneiras. Até porque a família não é mais como era antes, né? Não tem alguém para ficar cuidando do idoso. Então, hoje você ouve milhões de coisas, as cuidadoras viraram, né? Então, é muito crítico isso. O ideal é conseguir se cuidar sozinho o máximo de tempo possível. E uma coisa que eu queria discutir com vocês, que são mulheres tão antenadas, é sobre o etarismo, né? Porque, na verdade, se fala sobre tantos preconceitos, mas o etarismo ainda se mantém ali bem significativo. O idoso é colocado como um café com leite, né? E, na verdade, exatamente. Então, a minha irmã, que é antropóloga, fez recentemente um estudo. Ela foi numa casa onde uma casa oferecida pela prefeitura para idosos e eles não tinham possibilidade de trabalhar. E tinham coisas que eles faziam. Alguns faziam trabalhos manuais, e isso é desprezado. Assim, não, fica quietinho aí. Né? Exatamente. E que queriam fazer. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas por causa da nossa população mais idosa também, né? Com certeza, merece respeito e atenção. Não é à toa que o principal alvo da escândalo do INSS foram exatamente os mais idosos, né? Aqueles que não têm acesso, que têm menos conhecimento, que não sabem entrar na internet, usar um aplicativo. Então, esses foram os alvos mais fáceis, né? Exatamente. É um grande alvo, né? Porque não tem a informação, não sabe lidar com as coisas e não tem, às vezes, nem alguém para levar junto, para saber ou olhar, né? Isso é bastante complicado. E todo mundo também
também fala da pessoa de 50 anos de antigamente ou de hoje em dia, né? Hoje em dia você vê gente de 50, você fala, tem 30 anos. Exatamente. Eu não sei até se ficaram algumas fotos por aí, que eu trouxe algumas pessoas assim, olha, esse tinha 50 e esse também tinha 50. Comparações? E mudou bastante, né? Essa questão, assim, de como era e como é. De qualquer forma, aí, ó, por exemplo, né? Essa foto, né? 54 anos, 54 anos. Puxa não vida. Que, né? Não desfazendo de ninguém, claro. Não, e é nossa ídola. Mas, assim, na verdade, você vê que existem muito mais possibilidades de cuidados e a aparência da pessoa, assim, às vezes, não estou falando de desarmonizações, de pessoas que ficam completamente diferentes. Eu estou falando daquelas que se cuidam e com 54 anos pode ter um rosto que antes era o de 30, né, Adriana? É exatamente o que se fala. Porque recursos a gente tem. Então, é uma questão de você ir avaliando e podendo utilizar, dentro do possível, esses recursos. E eu chamaria de recursos não só tratamentos, produtos, inovações da medicina, mas também o acesso a informações e a conhecimento. Concordo, né? Totalmente, porque eu ia falar isso. O que é interessante é envelhecer bem. E envelhecer bem, a gente tem que pensar no estilo de vida. E o estilo de vida inclui a dieta, o sono, o exercício e o controle do seu estresse. Isso é muito importante, porque isso... Nós temos hoje uma ciência que chama epigenética. A epigenética, ela está relacionada com esse estilo de vida. Você tem uma genética, então você tem uma tendência para uma determinada coisa. Você não vai mudar essa genética estruturalmente. Mas se você tiver um estilo de vida adequado, bom, otimizado, você regula os teus genes. Então, você ia ter diabetes, mas o teu estilo de vida é tão bom que você consegue, através da epigenética, fechar aquela chavinha para diabetes e não ter a diabetes, entendeu? Então, as pessoas precisam entender que se elas... aí também os homens, né, como eram diferentes, 60 anos e tal, é uma questão, né, dos tempos contemporâneos, né, podemos ficar diferentes. Mas então, a consciência de cuidar desse estilo de vida é importantíssimo. Por isso que eu falei para o convidado de vocês, o vice-prefeito, que, assim, se essas crianças entenderem um pouco melhor a questão, por exemplo, de alimentação, em vez dela comer um saquinho de biscoito, ela vai chegar em casa e vai comer alguma verdura que tenha pro almoço, entendeu? É assim, isso não adianta ser um dia, 2 dias, é desde a infância, menos refrigerante, menos produto processado. O produto processado, ele geralmente não é um alimento nutritivo. Então, ele não te alimenta e ainda te faz ficar doente, engordar e tudo mais. Então, assim, esses cuidados vão fazer com que você possa envelhecer de uma maneira muito mais adequada, não envelhecer precocemente e envelhecer saudável, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, já que a expectativa de vida está aumentada. Com certeza. Sabe que eu tinha aquele programa, né? Ainda tem no YouTube da Revista Oeste, o de 0 a 100 com Saúde, que falava sobre os caminhos para a longevidade. E lá aprendemos que alguns dos pilares são, com certeza, alimentação, exames médicos de rotina, é importante sempre você estar, né, acompanhando, atividade física, você já falou da musculação, né? E também suplementos, porque hoje em dia existem muitas suplementações que são favoráveis ao organismo. O problema, exatamente, é você conseguir essa individualização. Mas eu acho que mesmo os serviços públicos já estão tendo esse cuidado. Nós temos lá no serviço que eu sou chefe da Universidade de Mogi das Cruzes, que é atendimento SUS, a gente tem uma parte de alimentação e saúde, de cuidados desse tipo. Então, a gente orienta como elas podem se comportar nesse sentido. Então, o suplemento, ele tem que ser específico para a pessoa. Não adianta você chegar e pegar aquela receita com tudo que está e juntar um monte de coisa. Então, por exemplo, cúrcuma é um ótimo suplemento, porque é anti-inflamatório, né? Maravilha. Você tem, hoje em dia também, a gente faz suplementações de colágeno. Muita gente pergunta, mas o colágeno vai adiantar alguma coisa? Gente, vocês não estão ingerindo colágeno e ele chega lá na tua pele como colágeno. Ele é um estímulo, é uma partezinha, mas que faz um estímulo específico. Então, é interessante, a partir de um certo momento, você precisa lembrar também, como você falou do exercício físico, quanto mais você faça exercício equilibrado e tem uma musculatura melhor, você também vai ter mais energia. Isso vai começar a ajudar. Creatina
é um bom complemento para aquela coisa da ajudar a você criar esse músculo. Mas a gente precisa entender que, na verdade, assim, isso não vai substituir a sua comida. Não é para você ficar tomando um monte de comprimidos o dia todo. E cada pessoa tem a suplementação para ela. Aquilo que está errado nela, aquilo que está deficiente, desequilibrado, vai ser interessante ela repor. Então, os suplementos são muito interessantes na hora certa, para a pessoa certa, e vão ajudar bastante o equilíbrio. E aí, a pele vai se manter bonita, né? Porque muita gente, às vezes... Não que queiramos. É uma pele igual a da doutora Denise. Não, é porque eu recebo as pessoas e assim... eu quero melhorar minha pele, mas está tudo errado, sabe? Ela está toda inflamada. Então, é muito difícil você conseguir pele que esteja radiante, vamos dizer, saudável, com pessoas adoentadas por dentro. Então, a pele sempre está refletindo o que você faz com você mesmo, né? Então, nesse sentido... as pessoas entendendo isso, acho que vão caminhar. Muito cuidado com aquilo que põe da boca para dentro sempre. Exatamente. Bom, a pele sono precisa... é importante também, né? A pele precisa de cuidados, né, Dri? Claro que, olha aí, as coisas que vão acontecendo. A gente pode aumentar vasos, tá vendo esses vasos? Sim. A rosácea tem muito desses vasos. A vermelhidão. São as pessoas que estão mais inflamadas por dentro, melasma. Melasma, hoje em dia, é considerado um processo inflamatório. A pele fica manchada. Eu tô com vontade de passar um creme na pele daquele senhor, hein? Então, né, isso daí, essa ruga desse jeito, a gente chama de elastose, né? Na verdade, todas as fibras elásticas e de colágeno ficaram sem função. Então, a pele cai e fica toda enrugadinha. É o maracujá de gaveta que a gente brinca, né? Que apelido então, horrível. aquele lá eu já tinha mostrado para vocês. A pele também envelhecida, né? É a cantose nigricante, que é associada a diabetes. Então, a pele vai mostrando as coisas, né? Exposição e vai ao ficando... sol, já sabemos. Então, nós precisamos limpar a pele, porque nós estamos num país poluído, substâncias neutras, enxaguar bem, nós precisamos hidratar. A hidratação é uma das coisas mais importantes que a pele daí pode manter a sua função. Hidratem todo dia, a pele do rosto, pele do corpo. E precisamos usar filtro solar quando tomamos sol. Não precisa ser uma neurose total, mas se você vai tomar sol, é necessário você proteger a sua pele da radiação. E claro, aquela recomendação que a gente sempre deixa aqui, procure um especialista, um profissional de confiança, né, para saber qual o seu caso, quais as orientações certinhas para seguir um planejamento Eu acho que eficaz. uma dica muito importante nesse sentido é assim, muita gente fala, mas isso tudo é caro, eu não tenho dinheiro, não consigo ir num dermatologista, ou enfim. Mas eu acho que as pessoas precisam saber que hoje os serviços públicos, né, vamos pensar no Hospital das Clínicas, na Santa Casa, vários serviços espalhados pelo Estado, eles, por terem o ensino da dermatologia, eles abordam essas pessoas do SUS e fazem tratamentos também. Você pode encontrar esse cuidado, como você está dizendo, entendeu? Assim, conhecer sua pele e tratar ela da melhor forma. Exatamente. Quem quer consegue, é isso. Doutora Denise Steiner, sempre uma alegria. Essas conversas são boas, ficam na nossa cabeça, são realmente eficientes, ficam sim. Obrigada, como sempre, ótima quinta-feira e já estamos te esperando semana que vem. Obrigada, gente, é muito bom estar com vocês. Tchau. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.